O cubismo é um estilo de pintura que surgiu na França durante o século XX e que causou uma grande mudança nos estilos culturais e artísticos daquela época. Ele também pode ser considerado o primeiro movimento das vanguardas europeias. Bom, tem como artistas principais o Pablo Picasso, o Georges Braque e o Paul Cézanne. Dizem que em 1901 o Cézanne ele usou algumas características desse movimento em suas obras e que em 1907 Pablo Picasso e o Braque eles chegaram e complementaram essa ideia. Sendo assim, os três desenvolveram juntos esse movimento artístico. Eles acreditavam que os pintores não deviam apenas mostrar pontos de vista realistas de seus temas, e foi exatamente esse pensamento que rompeu os padrões clássicos que existiam naquele período, que no caso eram a representação realista da natureza e a perfeição das formas, sendo as principais marcas estéticas. Nós até podemos observar nas obras desses três artistas que eles mostram as diferentes partes de pessoas e objetos em diferentes planos. Resumindo bem, o conceito do cubismo, ele é uma manifestação artística que usava as formas geométricas para retratar a realidade. Falando agora sobre o contexto histórico, o início do século XX foi marcado pela rivalidade entre os países imperialistas da Europa, que disputavam a supremacia e o controle dos territórios explorados, principalmente na África e na Ásia. Essa disputa acabou desencadeando a Primeira Guerra Mundial. No entanto, foi também nesse século que a humanidade passou a conviver com grandes inovações tecnológicas, como o avião e o telégrafo sem fio. Era o início, portanto, de uma era tecnológica comandada pela velocidade no meio de comunicação e transporte. Além disso, o físico Albert Einstein e o psiquiatra Sigmund Freud trouxeram novas perspectivas para a ciência e mostraram que tudo pode ser questionado e que não existe certezas. Depois deles, o tempo, o espaço e a mente humana passaram a ser vistos de outra maneira. Assim, nesse contexto de incertezas, renovação, questionamento e inovação, surgiu em 1907 o primeiro movimento de vanguarda, o cubismo, que trazia uma maneira diferente de fazer e ver a arte. A principal característica do cubismo, e também a mais marcante, é o uso das formas geométricas para demonstrar aspectos da realidade, como a natureza. Tem também o antitradicionalismo, que seria uma quebra de padrão, que distorce aspectos como a harmonia, proporção, beleza e também a perspectiva. O movimento cubismo chegou também com uma fragmentação das formas e distorção da realidade. Bom, vamos lá. Outra questão que é abordada é a oposição à fala de que a arte é uma imitação da natureza. Para contestar isso, temos, por exemplo, o toque abstrato em cada uma das obras, que podem ter a mesma perspectiva, só que são retratadas de formas diferentes, como a frase "não se imita aquilo que se quer criar". Com a geometria acoplada ao movimento, temos também uma apresentação de figuras inacabadas, propositalmente, é claro. Lembrando que com isso não temos uma noção exata da profundidade ou da diferença entre o fundo e as formas. Por último, podemos destacar a quebra radical com a arte acadêmica. Ao falarmos no cubismo, temos que lembrar que temos três fases distintas, sendo elas, a primeira delas é a fase cezanista ou pré-analítica, que ocorre de 1907 a 1909, que é um momento que tem bastante influência das obras de Paul Cézanne, como dito, um dos idealizadores desse movimento. Temos também a questão da simplificação das formas e também a parte da representação das figuras no mesmo plano. Basicamente explicando a parte da representação das figuras no mesmo plano. Imagine que uma figura, os lados dela estavam representados na mesma superfície, digamos assim, como se não fosse algo... É como se fosse algo reto, digamos assim, vamos supor dessa forma. Após isso tem uma questão da fase analítica ou hermética, que ocorre em 1909 a 1912, que ela é caracterizada pela utilização de tons de marrons, pretos, cinzas e ocres, pensando na valorização da fragmentação, Com isso, também temos nesse período uma questão de que as figuras
estavam quase irreconhecíveis, então ficava meio difícil de entender mais ou menos o desenho, entender a construção dele, a utilização das obras, das partes e tudo mais. E por último temos a fase do cubismo sintético, que ocorre em 1911, que é onde temos uma retomada das cores fortes novamente, lembrando que na fase anterior teve essa questão da utilização de tons, né? Agora estamos tendo cores fortes. E as figuras voltam a ser reconhecíveis, ficando mais fácil de se entender e tudo mais. E temos um destaque também, que é a utilização de colagem nesse período. Dentre os muitos artistas do movimento cubista, podemos destacar Pablo Picasso, que pintou o quadro Guernica de 1937, Juan Gris, que pintou The Open Book em 1925, Fernand Léger, que pintou a obra Os Discos em 1918, Francis Picabia, que pintou Negro Song One em 1913, Georges Braque, que pintou Casas em Estaque em 1908, Diego Rivera, que pintou o retrato de duas mulheres em 1914, e Tarsila do Amaral, com a pintura A Negra. Agora eu vou estar falando algumas curiosidades sobre o cubismo. Podemos encontrar o cubismo na literatura também. Guillaume Apollinaire, em 1913, fez um manifesto cubista na literatura, tendo como características a fragmentação nonsense, instantaneidade, simultaneidade, desintegração do real e não no descritivo, e antissentimentalismo. No Brasil também chegou um exemplo, que é Tarsila de Amaral, uma artista que contém obras cubistas, né? O cubismo trouxe a formulação do conceito espacial, conhecido como quarta dimensão, que tem suas propriedades espaço-temporais atreladas, como teoria da relatividade. Então, com esse trabalho, podemos ter uma breve visão do que é o cubismo e entender que ele surgiu na França por volta do século XX e também pode ser considerado como o primeiro movimento das vanguardas europeias. Ele tem alguns principais artistas como Pablo Picasso e Cézanne e outros que também são bastante conhecidos. Ele se divide em três fases, na qual é a pré-analítica, a fase analítica e o cubismo sintético, e tem como principal característica o uso das formas geométricas, antitradicionalismo, distorção de realidade e entre vários outros. Esperamos ter deixado claro algumas informações e curiosidades sobre o cubismo e espero que tenham gostado do nosso trabalho e obrigada pela atenção.